Internautas, é um prazer tê-los conosco aqui ao vivo pelo PT do Facebook na Câmara dos Deputados e pelo Facebook do deputado Assis Carvalho Lula do PT do Piauí. O deputado está ao meu lado nos estúdios do PT na Câmara em Brasília. Muito obrigada, deputado, pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, além da caravana Lula pelo Brasil, pela liberdade do presidente Lula, mantido preso político na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, antes da gente conversar sobre essa caravana, que aqui a gente estava conversando, como é que está andando essa caravana e tal, nós vamos assistir um vídeo que eu separei, um vídeo maravilhoso, de uma senhora chamada Antônia Oliveira, do município de Curralinhos. Esse vídeo, sem dúvida, da dona Antônia é uma voz entre tantas outras de brasileiros e brasileiras que colocam no ex-presidente Lula uma esperança pela geração de empregos, distribuição de renda. Vamos lá, vamos acompanhar. Como representante da classe trabalhadora rural dessa cidade de Curralinhos, que nós queremos. Nós queremos o Lula livre, porque foi o presidente que olhou para a classe humilde. Nós temos, cada cidade, cada família tem uma sementezinha plantada do Lula. Quais são essas sementes plantadas de trabalho? Na nossa cidade de Curralinho, nós temos várias sementes que o trabalho dele, na época dele, trabalho dele da presidência. Como? Nós somos beneficiados com Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Pronatec, que é os cursos profissionalizantes, que tem milhões de jovens que terminam seu ensino médio e fica parado. E aí veio na gestão do nosso querido Lula, tem o Pronatec, e vários. Na agricultura familiar também. Hoje nossa agricultura familiar está parada, né? Por isso que nós queremos Lula. Lula livre! Lula livre, em defesa da democracia e em defesa de quem mais fez pelo povo mais humilde. Mas antes de conversar com o deputado Assis Carvalho Lula, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar, vamos fazer perguntas, vamos divulgar as informações verdadeiras a respeito de toda essa mobilização que vem acontecendo pelo Brasil e pelo mundo, desde que Lula foi, infelizmente, para a Superintendência da Polícia Federal no dia 7 de abril. Mas antes, deputado, da gente conversar sobre essa caravana Lula Livre no Piauí, que tem sido maravilhosa. O senhor me disse agora há pouco que de 204 municípios, 33 municípios foram percorridos. Nós vamos assistir mais um vídeo. Agora o vídeo é com a quilombola Iralice Conceição e José da Silva Oliveira, presidente da Associação Quilombola Negros do Riacho, em Currais Novos, no Rio Grande do Sul. Um vídeo de agradecimento a tudo que foi feito pelo maior líder popular na história, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Na minha casa eu digo, foi o melhor governo do Brasil que entrou para a comunidade quilombola foi Lula. Porque outro não tem não, viu, minha filha? Em 2005, foi no período do governo Lula, a gente teve as casas construídas, teve 15 casas construídas aqui, onde o pessoal da comunidade morava em casa de barro, que era feito de vara, com barro e era coberto com telha. Aí mudou, graças a Deus a gente teve também no mandato dele também a água, que hoje a gente agradece também. E a gente, todas as casas, nas 40 casas, se você olhar, tem o abastecimento de água, cada um tem sua torneira própria para tirar a sua água de lá. Meu filho, só Lula, só Deus que abre as portas pros negros. Porque nós vamos morrer de sede, aqui não tem um pingo d'água, é lama. Aí não pode água mais não. Era água, minha filha, Graças a Deus. Tudo de bom. Porque acaba sem água, né? Não tem nada, né? Pode ter o comer, mas sem água não vai. Quando a gente não tinha o Bolsa Família, era dificilmente a questão financeira da comunidade, do próprio alimento também. A única renda que eles tinham aqui era o barro. Eles saíam no jumento para levar as panelas, os potes para vender na feira de Currais Novos. Mas a única renda era essa. Mas depois, quando eles teve o Bolsa Família, mudou um pouco. Eles têm o que comprar o alimento, tem aquele dinheiro para pagar um papel de energia, tem um dinheiro para comprar uma chinela para criança. E hoje, muitas das famílias aqui da comunidade estão sendo cortadas e elas sentem uma diferença muito enorme aqui na comunidade dessa renda da Bolsa Família. Eu agradeço o que o Lula fez na comunidade, meu filho. Todos os dias eu digo a Deus, as negras não já morreram de fome. O saco no coco aqui, ó, mas Deus e Lula, que deu dinheiro para as meninas comer. Os meninos, que estavam tudo de pé no chão.
Porque não tinha chinela não, primeiro eu pedi ajuda, com o Arnaldo, pá. Sei que eu pedi muito, até pegou lá, entrou no combate, meu Deus. Conhece mais vato que faz pra tirar o nome daquele? Daquele não merece nada não, merece o amor, que é bom demais. O que é bom a gente ama. O daquele eu amo todos os dias, eu rezo todos os dias pra Nossa Senhora, pra ele ser feliz, né? Ele e a família dele, quando a mulher dele morreu, nós ficamos doidinhos da vida. Digo, mas Deus guiou a vida dele. E eu tenho fé em Deus que ele vai ser governo de novo pra nós voltar. Porque você dizer assim, 10 vezes, eu voto 10 vezes, eu posso estar bem velhinha. Eu ainda voto com Lula. Bom, eu voto com Lula, porque Lula merece. Gente, que vídeo mais lindo, né, deputada? A gente fica emocionada, né? Eu tirei aqui, destaquei um trecho que ela fala, essa quilombola, dona Iralice, que diz: o que é bom a gente ama, e eu tenho rezado muito por ele. E é isso que o povo brasileiro tem feito, e muita gente fora do Brasil, não é isso, deputado? É isso que o senhor tem visto, esse sentimento lindo de solidariedade, de apoio ao ex-presidente Lula no Piauí? Olha, com certeza. Vendo o depoimento aqui dessa quilombola no Rio Grande do Sul, é o sentimento de todas as pessoas pobres, humildes, que não tinham espaço ao sol, mas que, infelizmente, para a direita, essas pessoas são apenas estatísticas, não são seres humanos, não são gente. Porque para eles, seres humanos, tem que ser dono de banco, tem que ser dono de latifúndio, tem que ser o grande empresário, tem que ser o pessoal do pato amarelo. Os demais é como se fosse um incômodo. E o Lula exatamente trabalhou pela inclusão dessas pessoas. É por isso que ele ocupou o coração dessas pessoas. Como todos aqueles e aquelas que lutaram pelos humildes, pelos pobres, foram perseguidos pela elite, pela direita, pela a classe dominante. No Piauí, a gente está, graças a Deus, muito unido. Hoje, no estado do Piauí, o Lula tem um apoio extraordinário, toda pesquisa chega acima de 70%, exatamente porque foi o presidente que descobriu o Nordeste. O Nordeste e o Piauí sem sombra de dúvida, um dos estados mais pobres da federação, era totalmente excluído do presidente Lula. Foi o Lula que deu a oportunidade de Luz para Todos, de Minha Casa Minha Vida, de recuperar a malha viária, de trabalhar a questão do fortalecimento da educação, levando mais universidade, mais institutos. E por conta de tudo isso, o Lula é perseguido, porque fez uma opção pelos pobres. Lá nós iniciamos a nossa caravana, já estamos na 4ª edição, nós já fizemos 4 finais de semana, nós estamos fazendo sempre a sexta e sábado, em torno aí de 10 a 12 cidades, já fizemos 33 cidades. O nosso objetivo é chegar a 224 municípios, é o nosso objetivo, é a nossa meta. E cada vez que a gente viaja, a gente se apaixona mais, porque a caravana está ganhando uma dimensão imensa, as pessoas participam, a adesão às redes é uma coisa extraordinária, onde as pessoas acompanham, naturalmente, a grande maioria do estado do Piauí, mas do Brasil inteiro, inclusive do mundo. A gente recebe manifestações de outros países, de brasileiros que moram no exterior, abraçando essa causa. E cada vez mais a sociedade vai tomando consciência dessa prisão política do Lula, que na verdade não é a primeira vez. É só lembrar que em abril de 1980, o presidente Lula também foi politicamente preso e passou 42 dias preso, porque fez uma opção de fazer um enfrentamento à ditadura diante da organização sindical. Ali, por conta da prisão e o grande apego da dona Lindu, que era sua mãe, tinha ele, terminou falecendo. Ou seja, a ditadura matou a dona Lindu em 1980, que era a pessoa mais querida da família do Lula naquele momento, porque ele tinha um apego muito grande. E mesmo assim o Lula não baixou a cabeça, perdendo a sua mãe, que foi assassinada pela ditadura em 1980, ele continuou de cabeça erguida, organizando a classe trabalhadora, fazendo enfrentamento, e Deus deu a oportunidade dele ser o presidente do Brasil, reconhecidamente o melhor presidente da história dessa nação. Pois bem, como a história se repete, como farsa ou como tragédia, dessa vez se repetiu como farsa e como tragédia. Tragédia porque, novamente, os golpistas assassinaram a sua esposa, Marisa Letícia, no ano passado, quando invadiram a sua casa, uma casa de um cidadão de bem, porque não encontrava nada contra o Lula, e o ódio contra a classe trabalhadora fez aquele absurdo, e ela terminou não resistindo e veio a óbito. Quer dizer, perdeu a mãe e perdeu a pessoa
que mais amava, que foi a sua esposa. E mesmo assim, o Lula triste, coração partido, mas em nome de uma causa que é a defesa dos humildes, ele não baixou a cabeça, fez um enfrentamento. E ele, desesperado, tinha que encontrar uma alternativa de criminalizar o Lula. E faz a farsa, agora, do dia 7 de abril, novamente, a farsa de uma prisão, como ele foi preso em abril de 1980. Só que essa prisão está deixando os golpistas desesperados, porque cada vez que a sociedade se manifesta, é externando mais apoio ao Lula, inclusive gente que nem gostava do Lula e nem gosta do Lula, mas percebe que é tão cínica a prisão do Lula, a questão da punição do Lula é tão sem sentido, que hoje, inclusive, tem um manifesto assinado por 400 advogados, denunciando exatamente a série de absurdos e de erros num processo forjado, uma farsa sem precedentes, para tentar tirar Lula de uma disputa eleitoral. Você pode até tirar o Lula fisicamente, que nós vamos fazer tudo para reverter este crime contra a nossa Constituição, mas uma ideia você não consegue silenciar. Toda vez que você perseguiu aqueles que tinham uma ideia fixa, ao lado do bem, a ideia foi mais forte do que aqueles que perseguiram. Às vezes eu gosto de lembrar, um dia eu dizia, um juiz, ele deu uma posição contra Antônio Conselheiro Saraiva nas guerras de Canudos, na Bahia. Ninguém lembra o nome desse juiz, mas Antônio Conselheiro Saraiva nunca será esquecido. É claro que ali assassinaram 20 mil pessoas, uma cidade inteira, crianças de colo, porque o ódio da direita não tem limite, como agora se repete, quando, à meia-noite, os seguidores dos golpistas, os fascistas, atiram no acampamento, inclusive com crianças dentro, de madrugada, porque são pessoas covardes. Não são pessoas que não têm coragem de encarar nem um espelho, porque eu acho que quando eles olham para eles mesmos, morrem de vergonha, porque são covardes. Não têm argumentos, aí vão para a violência. Como agrediram o ônibus da última caravana do Lula, do sul do país, porque são pessoas que não têm coragem de encarar nem a si mesmo, quanto mais a realidade brasileira. Então eles não têm outra alternativa que não seja vomitar ódio. Nós não. Nós vamos continuar na defesa do argumento, nós vamos continuar em defesa da paz, porque nós não acreditamos que o ódio vença o amor. E o que o Lula fez muito neste país foi amar o próximo, amar um quilombola e as quilombolas como esse que se manifestam aqui, amar exatamente as pessoas da periferia, amar exatamente as pessoas que não tinham condição de ter um prato de alimento e ele assegurou alimentação para as pessoas 3 vezes ao dia. Amar as pessoas que não tinham uma lâmpada na sua casa e passou a colocar a luz para todo, colocando inclusive o direito de você tomar uma água gelada ou poder conservar 1 quilo de carne dentro da sua geladeira. Eu sei que para a elite isso não vale nada, porque a elite ela vive em outra realidade e eles lutam para silenciar o sentimento social que o Lula compreende muito bem. É por isso que nós vamos continuar nessa luta e não poderemos calar a nossa boca e nem parar as nossas caminhadas enquanto essa injustiça estiver sendo praticada. Precisamos Lula livre, porque Lula não deve. Até agora nunca conseguiram provar nada contra o Lula e nem vão conseguir. E, lamentavelmente, essa farsa dos fascistas, que infelizmente insistem em criminalizar o Lula, eu acho que vão pagar por um preço muito caro, porque a injustiça tem limite. E o mundo inteiro está se levantando contra este crime praticado contra a Constituição brasileira. Deputado, muita gente participando conosco aqui pelo Facebook do PT na Câmara e provavelmente pelo Facebook do senhor também, falando aqui cadeia para o Moro, força Lula. E eu queria lembrar também que quando o primeiro vídeo que nós vimos aí da dona Antônia Oliveira, ela falou uma coisa muito interessante, que cada semente de Lula está plantada, né? Está plantada num lugar, né? Em cada canto do país, e realmente é isso que a gente tem visto. Como o senhor mesmo disse aí. Agora, a questão de Lula, ele perdeu a mãe dele, numa época perdeu a dona Marisa Letícia, mas ele continua firme e forte, porque ele tem certeza absoluta, e nós também, que não existem provas e que ele não é culpado de tudo isso que setores do Ministério Público, do Judiciário e da grande mídia tentam incriminá-lo, em função aí dele não poder ser candidato às eleições de 2018, mas ele é o candidato porque não tem plano B, plano C, nem plano D, né, deputado? O Lula ele é incrível. As pessoas do tamanho do Lula, assim como o tamanho do Mandela, do Luther King, do Gandhi, são raras.
eu tive a oportunidade de ficar 2 dias com o Lula, dia 6 e dia 7, né, aquele último momento, diante da perseguição da sua prisão, da prisão política, que foi feita no dia 7. E ali eu ia para abraçá-lo e tentar passar energia. Quando a gente vê aquele sorriso dele, abraçar a gente, passar a mão na cabeça, é ele que passa energia para a gente. É uma coisa assim inexplicável, porque é uma pessoa raríssima. Agora, a direita está desesperada, porque a direita sabe que no diálogo de rua ele não tem chance nenhuma da mentira vencer a verdade. Porque a mentira de números que coloca mais de 1,5 milhão de pessoas novamente na linha da miséria não convence ninguém. A mentira de tirar milhares de pessoas do Bolsa Família que voltam novamente para os semáforos, para a porta da igreja, para pedir uma esmola, pelo amor de Deus, não convence ninguém. A mentira de rasgar a Constituição brasileira para poder transformar trabalhadores em escravos não vai convencer ninguém. A mentira de entregar o nosso petróleo aos norte-americanos, que é o nosso pré-sal, isso eles vão ter que prestar conta para a sociedade, porque é dinheiro roubado que iria para a saúde e a educação, eles roubando o dinheiro do Brasil para dar para os norte-americanos, para satisfazer os donos de bancos. Então, é isso que nós estamos lutando. A luta, o Lula é apenas um símbolo de tudo isso, a luta é muito maior. A luta é para transformar o Brasil numa colônia norte-americana, porque nós temos, lamentavelmente, uma direita doente, uma direita que, sinceramente, é um monte de psicopata para pegar a riqueza brasileira e entregar para os norte-americanos. Claro que tem os benefícios familiares dele, mas o povo só faz perder com isso. Então, essa é a luta que nós estamos travando. E daí, eles ficam numa loucura, porque transforma algumas mentiras em verdades, mas não conseguem transformar todas as mentiras em verdades. E quando você vai à rua fazer o embate, eles não têm argumentos. E aí eles não conseguem passar para os entreguistas, para os fascistas, voto. E eles sabem que, havendo eleições em outubro, não tem chance nenhuma da classe trabalhadora não se recompor com as urnas e colocar o seu representante, que será o Lula. Porque a pressão internacional e a pressão interna não tem, como as instâncias superiores, através de grau de recurso, não anular esse processo fraudado, esse processo montado. É só você ver, por exemplo, essa história do triplex, que era um apartamento de luxo, seria um apartamento que teria elevadores privados, que teria cozinha, parece que coberta até de ouro, e aí, quando o movimento de trabalhadores sem teto mostraram para o Brasil e para o mundo, se trata naturalmente de quê? Se trata naturalmente de um elevador que nunca existiu lá, mas que está no processo, um laudo de uma empresa de Curitiba, que é ligado ao PSDB, aos tucanos, dando um laudo falso. Porque ou é nota fria, ou esse alguém tem que ser preso, porque deram um laudo, foi combinado com o Moro, ou enganaram o Moro. Se enganaram o Moro precisa decretar a prisão de quem fraudou este processo. Esse processo está nulo. Tinha uma cozinha de luxo, chegou lá, não tinha cozinha, coisa nenhuma, era um apartamento comum. Um apartamento que nunca se viu um documento, até hoje, dizendo que ele é do Lula. Agora, o mais grave, ainda que fosse, podia ser imoral, mas não era legal, porque de 2011 para cá, Lula não era mais nem presidente do Brasil. E que não é. Então, é um processo fraudado. E um processo fraudado, eu espero que ele seja corrigido no menor espaço de tempo possível, porque hoje vocês fraudam um processo contra o Lula, amanhã vai ser contra você. Então não adianta você comemorar porque foi contra o seu adversário, porque quando bater na sua porta, vai ser contra o seu filho, contra o seu pai, contra o seu irmão. Então toda vez que você aplaude uma injustiça contra o seu adversário, você está abrindo uma porta ou um portão imenso para amanhã você também ser vítima de uma Constituição rasgada, que nesse momento está sendo rasgada. E é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo que a Constituição brasileira precisa ser respeitada. Nós não poderemos permitir que a Constituição brasileira continue sendo rasgada do jeito que está, diante, primeiro, de uma condenação sem prova e depois de uma prisão sem que todos os graus de recursos sejam analisados e decididos, que é como está prevista a Constituição. Um processo de uma velocidade sem explicações. Todos os processos semelhantes, né, você tem um prazo, e eu sou um defensor de um processo muito rápido, mas para todo mundo. Por que só para o Lula? Onde você chega a um absurdo de um juiz dizer
que analisou um processo lendo 1.350 páginas por hora durante 6 dias para dar um veredito. Já tinha dado. Quer dizer, nem os argumentos jurídicos não valem mais. Que justiça é essa? Então, eu não posso perder a minha crença na justiça. Eu não posso perder a minha fé na justiça. Agora, tem uma parcela desse judiciário que carece de fazer uma outra análise e de ter um basta. Porque se a gente não segurar o nosso direito de proteger a nossa lei, que é a Constituição brasileira, o nosso país, certamente, vamos chegar a um certo momento de que a lei não vale mais nada e corre o risco das pessoas tentar fazer justiça com as próprias mãos. Nós não queremos isso. Eu sou um defensor da justiça, da paz, do amor, contra a violência que estão praticando, contra acampamento, contra as pessoas, porque são pessoas que não têm respeito nenhum pela vida do próximo. Mas nós temos que proteger a lei. E nesse momento, a lei está sendo ferida de morte, porque é uma condenação sem prova e uma prisão política. Bom, Mariana Silva Bezerra está mandando parabéns para Piauí. Cátia Araújo diz que Moro é imoral. Nilda Tirapelli, de Jaboticabal, São Paulo, está nos acompanhando. Cidismar Araújo Soares, de Palmas de Tocantins. Vamos lá, a gente vai curtindo, vai comentando, vai compartilhando. Para quem chegou agora, o nosso bate-papo de hoje, aqui nos estúdios do PT na Câmara, em Brasília, com o deputado federal, que é presidente do Piauí, Assis Carvalho Lula. Agora há pouco nós conversamos sobre o sucesso que vem sendo a caravana Lula Livre no Piauí, que vai percorrer aí, se Deus quiser, deputado, 224 municípios, e um mês já percorreu 33 municípios. Antes da gente assistir um próximo vídeo, deputado, o senhor falou sobre o desmonte de alguns programas que funcionaram muito bem nos governos do PT, Dilma e Lula. Entre eles aí, que foi o Bolsa Família, que o governo ilegítimo de Michel Temer anunciou aí um reajuste de pouco mais de 5%, mas em compensação tirou 392 mil famílias do Bolsa Família. Veja só, é a lógica repetida da mentira. Joga para a plateia que aumenta, mas faz a reduzir. Vocês imaginam o que significa 400 mil famílias que voltam, lamentavelmente, para a sarjeta? Qual é o custo social disso? Só um governo insensato, que na verdade não foi eleito e não tem nenhum compromisso com o povo trabalhador deste país, com o povo humilde, com as pessoas que, lamentavelmente, dependem de uma situação como essa, e quando você retira, você está facultando que essas pessoas entrem para o mundo da droga, que fica muito mais caro para a sociedade. Às vezes eu vejo alguns insanos questionando a Bolsa Família. Meu amigo, é muito mais barato você proteger uma família vulnerável, uma família modesta, para evitar que amanhã um dos seus filhos, pela questão da dor, da fome, porque só sabe quanto dói uma fome quando você sente, entrar exatamente no campo da violência, e aí fica muito mais caro para aqueles que lhe negam o direito ao alimento, que é um direito básico, um direito elementar. No Piauí, nós estamos fazendo essa caravana. Sergipe, eu quero também parabenizar aqui Márcio Macedo, João Daniel, meu amigo Rogério Carvalho, que também estão nessa caravana em Sergipe. Parabenizar aqui agora a caravana das águas Lula Livre na Amazônia, no Rio Solimões. Então, começa a ganhar corpo, mas além das caravanas, nós temos os acampamentos, nós temos os protestos, nós temos o protesto de Curitiba, que agride todos os dias por conta de pessoas malucas que chegam atirando de madrugada, ferindo companheiros e companheiras, pais de família, porque são pessoas que, infelizmente, perderam totalmente a lógica da racionalidade. E nós vamos continuar nessa luta. E isso muda muito. Veja só, prender o Lula, que é uma prisão política, eu tenho orgulho de colocar Lula no meu nome político, Assis Carvalho Lula. Agora, quando o Brasil tomou conhecimento do escândalo com materialidade de crime do Aécio Neves, roubando 2 milhões de reais de madrugada com 500 mil na mala de Rocha Loures, no outro dia, todo seguidor de Aécio estava tirando a foto dele dos seus perfis. Ninguém fala disso. Ninguém faz uma manifestação no microfone da Câmara. Eu não quero ter um líder para eu ter vergonha dele, não. Eu quero ter um líder para eu ter orgulho dele. E do Lula eu tenho orgulho. Agora, eu desafio esses que combatem a classe trabalhadora, que pega o microfone e defenda o Rocha Loures, que defenda o Aécio Neves, que defenda
Gedel Vieira Lima, que foi encontrado com a boca na botija com 51 milhões no seu apartamento. Eu não vejo ninguém pegar o microfone para defender, porque tem materialidade vasta de crime. Contra o Lula eu posso defender, porque eu duvido que alguém mostre uma escritura, uma gravação, um extrato de conta na Suíça ou em qualquer paraíso fiscal. É por isso que eu tenho muito orgulho do meu líder Lula, que assim como os grandes líderes que defenderam os humildes, é perseguido, ele é um perseguido político. Agora, nós cristãos, nós que defendemos exatamente os humildes, somos solidários a Lula e temos orgulho do nosso líder. O que, lamentavelmente, os fascistas têm vergonha daqueles que defenderam em 2014, daqueles que dirigiram o golpe e que agora escondem nos seus perfis de Facebook, de fanpage, de rede social. Porque vocês estão diante de uma conflito de ladrões, né? E quem está no meio de ladrões tem vergonha de defender, nós não. Nós temos orgulho de defender o Lula porque não tem nenhuma prova contra ele. O que existe, na verdade, é uma perseguição política e nós temos convicção que na rua, no argumento, no debate, os fascistas não ganham da gente. Bom, a solidariedade ao ex-presidente Lula, o apoio a gente tem visto em todos os cantos do país e do mundo. Não só no tradicional bom dia, boa tarde, boa noite ao presidente Lula em Curitiba, com a participação de parlamentares de várias legendas, mas de representantes de movimentos sociais, sindicais, do povo brasileiro, do povo mais humilde, né? Das pessoas mais humildes e de gente de fora também. A gente vai assistir um vídeo agora com a filha de Lula, que fez uma declaração a um blog, uma declaração exclusiva a um blog, e a gente vai ver através de uma jornalista da TNT. Vamos lá, vamos acompanhar e ver como é emocionante esse vídeo. O ex-presidente Lula é uma pessoa surpreendente que não desiste nunca. Foi o que revelou Lurian Cordeiro da Silva, filha de Lula, em entrevista exclusiva ao portal Brasil de Fato, em que relata a visita que fez ao pai em Curitiba. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista. Ele é surpreendente, porque a gente chega lá, ele não esmorece, ele está bem. Eu acho que quando a pessoa tem certeza da inocência, mesmo sofrendo uma grande injustiça, ele fica tão tranquilo, sabe, que ele está dando tempo ao tempo. Ele sabe que a verdade vai vir à tona. Como tem vindo, né? Com a ocupação do MTST, mostrando as fotos do apartamento, a verdade vem à tona. Ele tem lido as cartas que têm sido enviadas? Ele tem lido, ele ouve o bom dia, ele ouve boa noite, ele ouve as músicas. Como é que ele trata essa mobilização lá na PO? Ele fica muito, assim, emocionado de feliz mesmo, assim, nada emocionado choroso, não, nada disso. Ele fica emocionado, ele tá muito orgulhoso, assim, da militância, tá na rua, tá na luta, sabe? A gente percebe isso nele, assim, não desistir. Não desistir. A gente tem que estar na rua. É isso aí, né, gente? A gente tem que estar na rua, a gente tem que lutar, a gente tem que resistir, a gente tem que cantar, tem que dar bom dia, né, deputado? Tem que mandar e-mail, tem que escrever a carta. A última vez que eu vi aí foram mais de 3.000 cartas entregues ao presidente Lula, né? E essa tentativa da juíza, que tem a custódia do presidente Lula, de impedir a visita, como impediu do Leonardo Boff, teólogo, do Esquivel, da ex-presidenta, aliás, da ex-presidenta não, da presidenta eleita Dilma Rousseff, entre tantos outros. Isso aí tem demonstrado que Lula cada vez sai mais fortalecido dessa história toda, não é isso, deputado? Olha, uma juíza que nega uma visita médica, ela é assegurada da Constituição brasileira até ao pior dos criminosos. Então isso mostra que é uma relação de ódio. E quando você tem um juiz custodiando um preso, e ele odeia este preso, ele não tem condições morais nem de ser juiz. Infelizmente, são pessoas que vestem uma toga, mas para fazer militância política. Porque isso é inaceitável. O Lula tem 72 anos. O Lula teve um câncer em 2011. O Lula precisa de acompanhamento permanente. Mas o que é que essa juíza quer? Que ele morra. Ora, desejar uma morte do próximo é uma relação de ódio, não é uma relação de um juiz que tem a obrigação de imparcialidade. Na lei tem a obrigação de imparcialidade. Então, isso que está acontecendo, você negar uma visita do Frei Leonardo Boff, gente, é uma entidade. O Leonardo Boff não é uma pessoa qualquer.
né? De um prêmio Nobel da Paz, mas até de um médico para acompanhar uma pessoa idosa que teve um câncer e elas negam. Isso saiu de toda a racionalidade. Isso só me lembra quando a gente faz uma releitura dos livros que houve ali a instalação do fascismo, do nazifascismo na Alemanha, e ali tem o carisma de Adolf Hitler, onde ele conseguia pegar aquelas pessoas que pareciam doentes mentais para invadir os espaços de qualquer adversário, e eles destruíam, eles atiravam, eles machucavam. Então eles estão repetindo o receituário dos anos 30 da Alemanha, estimulando o ódio. E que naquele momento, coincidentemente, você tinha um grupo de juízes apoiando essa criminalidade e deu no que deu. Então, o roteiro que está sendo feito no Brasil hoje, e com fé em Deus, não vamos permitir que isso aconteça, é a repetição dos anos 30, conduzido por Adolf Hitler na Alemanha, onde tenta implantar o nazismo aqui, negando inclusive visita médica. Isso somente pessoas que estão com insanidade mental. Não pode se normal uma coisa dessa. São pessoas que precisam de tratamento. Agora, então, nós temos que condenar esse absurdo. A Constituição não pode acobertar a toga ser usada para maltratar brasileiros, para machucar brasileiro, que no caso, nesse momento, a custódia do Lula está acontecendo quando lhe é negada, inclusive, visita médica. Isso é um crime. Inclusive, foi negada também a visita de uma comissão externa da Câmara, coordenada pelo líder da bancada do PT, Paulo Pimenta Lula, para visitar, para saber as condições, né? Se encontrava o presidente Lula, como é que o senhor vê isso? E consequentemente, o Partido dos Trabalhadores, os partidos de esquerda, estão fazendo a obstrução, né? E todos os trabalhos, nada é votado, porque não há clima para isso. Veja só, eu acho interessante o conceito de democracia. Tem gente que democracia só serve quando satisfaz os seus desejos. Uma casa democrática ou um país democrático, você tem que ter um mínimo de respeito entre os poderes. Ora, esta casa é o Parlamento Federal. Como é que o presidente nomeia uma comissão e um outro poder nega o acesso dessa comissão a um espaço? Pelo contrário, o deputado, à luz da Constituição brasileira, não pode ser proibido de acessar nenhum presídio, porque é o seu papel fiscalizador. Ele tem um direito constitucional. Imagina uma comissão nomeada pela presidência. Agora você imagina amanhã esta casa negar um acesso de um juiz que é um outro poder. Olha o que aconteceria, né? Então isso não pode acontecer. Estão chegando a um limite de irracionalidade, porque o parlamento não pode ser proibido, à luz da lei, de acessar os espaços, porque o seu papel constitucional é fiscalizar. Imagine uma comissão tem o seu direito negado, nomeado pelo presidente de uma comissão, aí diz, não, você não vai entrar porque eu não quero. Onde ficou a lei? Onde está isso na lei? Isso não está na lei. Isso é uma lei do vale tudo. E, lamentavelmente, é isso que nós não podemos permitir, que o nazifascismo seja instalado no século XXI, num país tão belo como é o nosso país. Nós temos que lutar com todas as forças para que a democracia seja restabelecida e a Constituição brasileira seja respeitada. Deputado, nosso programa está terminando, mas a gente não poderia deixar de falar aí sobre o 1º de maio histórico, que reuniu mais de 50 mil pessoas em Curitiba. Sem sombra de dúvida, e eu quero parabenizar todo este povo valente que esteve ali em Curitiba, denunciando esse absurdo. Quero também aproveitar para parabenizar o povo do Brasil inteiro, que de alguma forma também se manifestou dentro do possível, porque nós estamos, nesse momento, com elevados prejuízos da classe trabalhadora. A classe trabalhadora perde o seu emenda 95, durante 20 anos, o seu direito à saúde, à educação, quando tem as despesas primárias congeladas por 20 anos. Quem perde isso é exatamente o humilde, porque a elite tem forma de bancar a sua educação e a sua saúde, os pobres não, e está congelado. A classe trabalhadora sufocada, quando teve a CLT rasgada, mais de 100 artigos foram destruídos neste governo golpista. A classe trabalhadora está sendo sufocada todos os dias, e agora nós temos que estar vigiando, porque tentaram roubar a aposentadoria da classe trabalhadora. Conseguimos adiar,
Mas eles estão tentando acumular força, porque se ganhasse as eleições de outubro, retomaria esse projeto criminoso da tal deforma da Previdência, porque de reforma, só reforma para pior. Então nós não poderemos abrir mão dessa luta. Então a classe trabalhadora não tem nada a comemorar. A classe trabalhadora está sufocada, mas nós não poderemos perder a esperança. A gente perde uma batalha, a gente perde 2 batalhas, mas o povo unido sempre no final ganha a guerra. E é isso que eu estou acreditando. Trabalhar com muita firmeza, sem ódio, sem violência, como eles querem, agredindo acampamento, agredindo, atirando de ônibus. Nós não queremos, quero fazer um apelo, porque nós temos que trabalhar com a bandeira da paz, mas buscar, sobretudo, o respeito à Constituição brasileira, que neste momento, infelizmente, está sendo rasgada. E nós temos que restabelecer a nossa lei. Um país sem lei é um país muito perigoso. E é por isso que eu quero abraçar todos os trabalhadores e trabalhadoras do meu país e de cabeça erguida. Nós não poderemos ficar de joelho diante dos interesses multinacionais que roubam o nosso nióbio, que roubam a nossa floresta amazônica, que roubam a nossa água doce, que roubam o nosso pré-sal, o nosso petróleo através do pré-sal. Nós temos que continuar firme para defender o que é nosso. Nós não queremos nada dos outros. Nós não poderemos permitir que uma lei como essa que passou aqui agora, oferecendo uma tributação especial para a Shell, abra mão de R$1 trilhão até o ano 2040, dinheiro tirado da educação do brasileiro, da saúde do brasileiro, para satisfazer os interesses multinacionais. Isso é muito triste, mas nós vamos reverter isso. E não tem outra forma. Só tem um jeito. Povo unido, e em outubro tem eleições. A gente precisa dar o troco nesses e nessas que, nesse momento, estão investindo para roubar os nossos direitos. Cabeça erguida. Nós não podemos desistir da luta. Deputado Assis Carvalho Lula, muito obrigado pela sua participação aqui. Até uma próxima oportunidade. Daqui a 2 semanas o deputado vai estar voltando aos nossos estúdios para contar um pouco mais sobre a caravana Lula Livre. Para o presidente Lula, a nossa energia positiva, e a gente vai terminar o programa de uma forma muito para cima, deputado, como a gente termina sempre, né? Com a apresentação belíssima da rainha do samba, Beth Carvalho, no 1º de maio, em Curitiba. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Continue curtindo, compartilhando, para as pessoas terem acesso às verdadeiras informações. Até lá, um beijo muito grande. Pro Brasil andar pra frente, vamos caminhar. Seja a corrente, vamos caminhar. O povo quer, o povo decide, o povo diz. Nós queremos Lula andando livre no país. No Brasil andar pra frente, vamos caminhar. Seja o elo da corrente, vamos caminhar. O povo quer, o povo decide, o povo diz. Nós queremos Lula andando livre no país. Ele une o país, semeando amor. Esse povo tão sofrido, trabalhador. A sua meta é ver o pobre com igualdade, alimento, moradia, vaga na universidade. O Brasil andar pra frente, vamos caminhar. Seja o elo da corrente, vamos caminhar. O povo quer, o povo decide, o povo diz. Nós queremos Lula. Ele une o país, semeando amor. Esse povo tão sofrido, trabalhador. A sua meta é ver o pobre com igualdade, alimento, moradia, vaga na universidade. Pro Brasil andar pra frente, vamos caminhar. Seja o elo da corrente, vamos caminhar. O povo quer, o povo decide, o povo diz. Nós queremos Lula andando livre no país. Pro Brasil andar pra frente. Vamos lá, gente. Vamos dar. Esse é o elo da corrente.
Brasil andar pra frente, vamos caminhar. Seja o elo da corrente, vamos caminhar. O povo quer, o povo decide, o povo diz: nós queremos Lula andando livre no país. Nós queremos Lula andando livre no país. Nós queremos Lula andando livre no país. Claudinha. Lula, guerreiro, o povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Vamos cantar até o Lula tem que ouvir de onde ele está. Ele vai ouvir a gente.